Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise, sou psicóloga, especialista em dependência química e hoje venho falar um pouquinho sobre drogas e sobre o trabalho de prevenção. Bom, iniciando então falando o que são as drogas, então, que são substâncias psicoativas que causam qualquer tipo de alteração, tanto emocional, psíquico, quanto físico. As drogas, elas são divididas em duas. As drogas, então, lícitas, que são as drogas que não são proibidas, né? Como o tabaco, que é o cigarro, o álcool, e os benzodiazepínicos, que são algumas medicações. Essas drogas, elas são lícitas porque elas não existem proibição, elas são consumidas com uma certa legalidade na sociedade, né? O tabaco é comprado em qualquer local, mercado, padaria, o álcool a mesma coisa, e os benzodiazepínicos, que são algumas medicações, né? As drogas ilícitas são as drogas proibidas, né? Que são a maconha, a cocaína e crack, os seus derivados, os solventes e as anfetaminas. Essas são os dois tipos de drogas que temos hoje na sociedade: as drogas lícitas e as ilícitas. Como é observado, então, esse problema com a droga? Ele é dividido em 3 etapas: o uso, o abuso e a dependência. O uso, o que seria? É o primeiro contato, é a experimentação da substância, seja ela qual for. O abuso, já há aí então alguns agravantes associados, né? Já algumas problemáticas associadas com o abuso, que é mais de uma vez utilizado, né? Que já começam a trazer algumas alterações no nosso organismo, seja ele emocional ou físico. E a dependência química, né? Que já é a doença então instalada, que é uma doença crônica, que ela não tem cura, ela existe o tratamento, que é disponibilizado de 3 formas, seja ele em CAPs, que são as unidades de saúde, nos hospitais, que são as internações, e em clínicas e fazendas terapêuticas, né, que são internações de longa duração, de 6 meses a 1 ano. Bom, eu gostaria de dividir um pouquinho a minha experiência enquanto profissional trabalhando numa unidade de saúde, que são os CAPs, né, que é um centro de atenção psicossocial de álcool e droga. Eu trabalhei por um período em torno de quase 10 anos, onde atendíamos toda a demanda de Bagé e municípios aqui ao redores, né? Atendíamos crianças, adolescentes e adultos de diferentes idades, né? Desde 9 a 10 anos até 60, 70, 80 anos, né? Já com agravantes, já com a doença em si instalada. Qual era o papel, então, dos CAPs, né? Qual é o papel, né, dos CAPs? Então, o que é? É acolher, é escutar qualquer pessoa que tenha já algum abuso ou dependência de drogas. Então, é passado naquele primeiro momento por uma avaliação, né, com a equipe multiprofissional, ela é feita por psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, médicos, técnicos de enfermagem, terapeuta ocupacional, enfim. É passado por essa primeira avaliação e encaminhado então para um atendimento médico, para avaliar se existe a necessidade ou não da intervenção medicamentosa, que nem em todos os casos existe a necessidade da ingestão de medicação. Nesse primeiro momento, pode ser feito no CAPS, que é um tratamento que a pessoa realiza dia ali e é liberado para sua casa.
né, faz a desintoxicação, que é a eliminação da substância, da droga do organismo, e realiza algumas atividades, né, como grupos, oficinas terapêuticas que são realizadas ali. Isso é muito importante porque não tira, então, o indivíduo do entorno, né, familiar e social da sua rotina do dia a dia. Mas também existem algumas situações, já com alguns agravantes, que muitas vezes tem que ser encaminhado, então, para o hospital ou para clínicas que são fazendas terapêuticas, que aí é de maior durabilidade, um tempo maior, né, de 6 meses a 1 ano. Isso depende de cada caso, né? O que sim eu gostaria de salientar, que não existe uso sem dano. Todo o contato com a droga vai haver um problema, vai haver algum prejuízo, seja ele emocional ou físico. O que nós observávamos ali no CAPS, né, na unidade de atendimento, então, quando então chegavam crianças e adolescentes com problemáticas já de droga. Percebíamos então aí problemas escolares, né, como faltas, atrasos, abandono, repetências, enfim. E muitas vezes o início era muito precoce, né? Ele iniciava dentro da sua própria comunidade, muitas vezes na escola, como experimentação, primeiro contato, e aí já havendo algum agravante, né? Já trazendo esses prejuízos que eu citei. O que eu queria então aqui salientar na fala da prevenção? O quanto é importante esse trabalho da escola junto com a comunidade, né? Com as famílias, o falar, o discutir, né? O ter projetos que envolvam a família no assunto que são drogas, né? A gente não tem que ter medo de falar de droga, a gente tem que falar sobre ela, porque ela existe, ela está muito próximo de nós, né? Ela está muitas vezes na frente da escola, na esquina da escola, muitas vezes está dentro da própria família, né? Que são aquelas drogas que eu citei no início, que são as drogas lícitas, que não são as proibidas, né? Porque muitas vezes a gente associa a droga só aquilo que é proibido, né? E esquecemos que existem as drogas que estão ali no nosso dia a dia, né? Que às vezes vamos numa festa, num aniversário, num batizado, e ela tá ali com uma certa naturalidade. E ela não pode ser tratada com naturalidade, né? Porque ela nos traz prejuízos, sejam eles qual for. Bom, retomando então, o quanto é importante esse trabalho de prevenção, né, junto com a escola. Criança, adolescente que gosta de escola, que gosta de estudar, que está enganjado na escola, a probabilidade de ter problema com a droga, ele é mínimo. Porque o melhor caminho hoje, que nos liberta então do dano com a droga, é o estudar, é ter uma rotina de vida saudável, é ter qualidade de vida, né? Seja nas suas atividades escolar, seja nas atividades familiares, enfim, em tudo que englobe atividades físicas, né? Sociais. Bom, eu gostaria de falar então que existem dois fatores, né? Os fatores de proteção e os fatores de risco. Quais são eles, então? Os fatores de proteção são a família e a sociabilização. O que seria, então, esse fator de proteção, né? Para a prevenção? Ter um diálogo aberto com a família, né? Ter um ambiente saudável, né? Seja ele de harmonia, de convivência, de participação. O que seria esse fator de sociabilização, então, que é um fator de proteção? É um ambiente onde a gente convive que não é somente a família, que é a escola,
que é a comunidade onde a gente está inserido, né? Que muitas vezes são os locais onde a gente frequenta, praças, quadras poliesportivas, né? Que seja um ambiente o mais saudável possível, né? E o quanto a atividade física, ela é um fator de proteção, né? Ela muitas vezes te tira de uma situação de risco para te trazer um prazer que é diferente de um prazer que muitas vezes é associado com a droga. Quais seriam então os fatores de risco? Seriam os mesmos, mas de uma forma diferente, negativa. Esses fatores de risco também podem ser a família e também podem ser a sociedade, o local onde tu está inserido. A família, por muitas vezes existir brigas, né? Existir desentendimentos, né? Pode ser um fator de risco. E o meio em que tu convive, então, também pode ser um ambiente de risco, aonde tu te proporciona num local, né, aonde é um ambiente onde há um consumo de drogas, seja ela qual for, vai te ocasionar algum tipo de risco, né? Então esses dois fatores são muito importantes, assim, tanto de proteção quanto o de risco. Bom, gente, existem muitas coisas que podemos falar, né, sobre esse assunto, sobre drogas e o trabalho de prevenção. Mas então, para finalizar, assim, a melhor proteção que nós temos hoje é estar longe das drogas, né? Do meio aonde ela está. E o que é o melhor a fazer? É o estudar, é o estar inserido na escola, então é participar das atividades que são realizadas na escola, projetos, né, que a escola vem a desenvolver junto à comunidade são muito importantes também, aonde a família vem a participar, né, junto com os alunos. Isso é muito importante e deve ser valorizado. A minha experiência como profissional, assim, nós tivemos muito êxitos, né, da saúde junto com a educação, trabalhando com esses projetos, falando, discutindo, né, realizando uma atividade diretamente na comunidade, né, porque